Olá, muito boa tarde. A partir de agora, você acompanha o Papo Saúde, o nosso programa semanal onde a gente conversa com especialistas sobre iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre luta antimanicomial e a rede de atenção psicossocial da Prefeitura de Fortaleza. Quem bate um papo com a gente sobre esse tema é o gerente da rede de atenção psicossocial, Arildo Lima. Arildo, muito bem-vindo ao Papo Saúde. Eu queria que você começasse explicando como é que é a atuação desse movimento aí, dessa luta antimanicomial. Boa tarde a todos. Assim, muito importante a luta antimanicomial, comemorada agora dia 18 de maio. É um movimento que vem desde a implantação da Lei 10.216, que luta justamente contra a manicomialização, né? É pela retirada dos pacientes e o fim dos manicômios. E é muito importante essa luta. Quais são os prejuízos para um paciente que ele é internado quando uma medida alternativa poderia ter sido feita? Assim, a gente deve esgotar todas as possibilidades antes de internar um paciente, né? Assim, existe a possibilidade ambulatorial, que é importante, ela, depois de esgotada, é que a gente passa para internar. Agora, é importante salientar que as pessoas às vezes têm uma visão errônea de que o internamento em psiquiatria necessariamente precisa ser um internamento longo. E aí é que vem muito caso de manicomialização. Os pacientes são internados, os familiares esquecem o paciente lá e o paciente acaba passando mais tempo do que o previsto internado. E aí que dá um problema, né? Que eles são esquecidos e aí, no lugar de ficarem bons, ficam mais doentes. Exatamente, é porque chega um momento em que esse internamento deixa de ser benéfico e passa a ser maléfico para a própria saúde mental do indivíduo. Em que casos, Arildo, a internação ela é recomendada? A gente recomenda a internação em pacientes com surto psicótico, em pacientes com tentativa de suicídio, em pacientes com agitação psicomotora grave. São casos que a gente recomenda a internação, porque é necessário para poder a gente internar e estabilizar o caso. Um paciente que tem problema de saúde mental, ele precisa de uma rede de apoio bem estruturada. É importante que a família ajude também. Com certeza, a família é fundamental no acompanhamento e na colaboração na melhora desse paciente, né? A gente vê muito isso. Pacientes que têm uma família presente, atuante, é um paciente que melhora rápido, é um paciente que a gente pode contar uma alta, porque assim, a gente vai ter aquela rede de suporte para esse paciente, né? A rede familiar. Entendi. Arildo, e como é que é hoje a atuação da rede da atenção psicossocial da Prefeitura de Fortaleza? Pronto. A rede de atenção psicossocial em Fortaleza, ela está organizada com 23 equipamentos públicos, né? Nós temos 7 CAPs designados ao público usuário de álcool, crack e outras drogas, que a gente chama de CAPs AD. A gente tem 6 CAPs geral, que esses para os pacientes com patologias gerais, não álcool, crack e outras drogas, né? Esquizofrenias, transtorno bipolar, patologias gerais. A gente tem 5 unidades de acolhimento. Essas unidades de acolhimento são equipamentos onde pacientes com álcool, crack e outras drogas podem se recuperar. São residências de caráter temporário, ele pode passar lá até 6 meses. A gente tem 2 CAPs infantis para atendimento de crianças de 0 a 18 anos. A gente só salienta que se for álcool, crack e outras drogas o problema, a partir de 16 anos já é atendido também no CAPS álcool e droga, no AD. E isso melhora porque enquanto a gente só tem 2 CAPs infantis, CAPs ADs a gente tem 7. E aí melhora o acesso para a população de Fortaleza. E a gente conta também com 3 residências terapêuticas. Né? A residência terapêutica é uma residência de caráter permanente para pacientes psiquiátricos crônicos que não têm vínculo familiar, né? E são abandonados, né? É uma alternativa muito grande, muito boa para a questão da manicomialização, porque a residência terapêutica ela abriga no máximo 10 pacientes. Eles estão dentro de uma casa, uma residência, onde ele tem o seu quarto, a sua cama, o seu ventilador, o seu jardim, diferentemente daquele ambiente manicomial de cama hospitalar, de grades que terrivelmente existiu no nosso país. A gente tem 3 tipos de CAPs, né? Como você falou, o CAPs AD, o infantil e o CAPs geral. Isso. Como é que é a movimentação nesses CAPs? Os números têm crescido, principalmente aí, porque a gente está vindo de 2 anos de pandemia, a saúde mental está muito afetada?
Tá demais. Os números, assim, pós-pandemia, nós tivemos um aumento considerável, da ordem de 30% a 40% dos nossos atendimentos. Né? A gente atendeu no último quadrimestre mais de 100 mil pessoas na nossa rede. Explodiu muito o número de casos de ansiedade, depressão, uso de álcool, crack e outras drogas. Então, os equipamentos estão bem lotados de atendimento, mas são abertos à população, né? Qualquer pessoa pode dar entrada na rede. A gente lembra também que alguns casos mais leves, né? Às vezes uma ansiedade mais leve, uma depressão mais leve, ela pode ser atendida na atenção primária de saúde. E aí a gente lembra que a nossa rede em Fortaleza conta com 116 unidades de atenção primária à saúde, com mais de 400 equipes de saúde da família, que podem atender os casos leves, na agenda de saúde mental, podem atender os casos leves de alterações do comportamento, do funcionamento mental. Agora, casos moderados e graves devem sim ser encaminhados para o CAPS. Entendi. E aí, conforme seja, álcool, crack e outras drogas vai para o CAPS-AD, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão maior iria para o CAPS geral, e casos de criança com transtorno desafiador opositor, autismo com outras comorbidades psiquiátricas, iriam para o CAPS infantil, que a gente tem dois, um que se localiza na Regional 3 e um que se localiza na Regional 6. E brevemente, né, assim, adiantando, a gente vai estar inaugurando o CAPS infantil da Regional 5, que fica no Bom Jardim. Mais uma unidade que se soma a essa rede que já tem 23 Isso, exatamente, CAPS, equipamentos. vão passar a ser 24 vão passar a ser equipamentos, 24 equipamentos, né? exatamente. Bacana, bacana. Quais são os casos mais frequentes? Qual é a doença mental mais frequente hoje nos CAPSes? Depressão e ansiedade batem todos os recordes. A gente tem tido casos, né, sempre muito grande, acrescente o número de casos, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia ajudou muito a aumentar sim, isso, acho que o né? isolamento social causado pela pandemia, né? O próprio medo das pessoas, né? A gente vê muito caso de síndrome do pânico também, que é o que mais está acometendo a população em Fortaleza. No CAPS, eles têm um atendimento médico, né, que receita medicação e tal, mas fora esse tratamento medicamentoso, existe também uma rede de apoio, uma rede de atenção, Sim. como é que funciona? O CAPS ele tem um atendimento multiprofissional, né? A gente conta com médico psiquiatra, a gente conta com médico clínico, a gente conta com o psicólogo, a enfermeira, o terapeuta ocupacional, a assistente social. Muitos CAPS contam também com o educador físico. Por quê? Porque além do atendimento ambulatorial, a gente tem também um atendimento em grupo. Rodas de conversa que são muito importantes para a recuperação dos pacientes de uma maneira geral. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é a recuperação de um paciente que tem com problema mental, não é uma recuperação rápida, é uma coisa a longo prazo, né? E esse fato de ser a longo prazo dificulta, muita gente desiste, não completa o tratamento. Realmente você falou uma coisa importantíssima. Esse tratamento do paciente com transtorno mental, ele geralmente é um tratamento longo, né? É longo que eu falo porque a gente difere das outras patologias clínicas, né? É diferente uma pneumonia que você resolve em 14 dias. Já um quadro mental não, você leva mais tempo, meses, alguns meses, às vezes até 1 ano, 2 anos. E o que acontece muito? Ou o paciente desiste do tratamento, o que é muito ruim, ou ele melhora e abandona, que também não é legal, porque vai que com o tempo essa melhora pontual que ele teve, ele pode perder e voltar ao quadro que ele tinha. Um tratamento para ele ser minimamente eficaz, qual é o tempo mínimo? De 6 meses, 1 ano, ou depende da doença? Depende muito da patologia. Depressão, por exemplo, se você já teve uma depressão e está tendo pela segunda vez, o recomendado é 2 anos de tratamento. Se você está tendo uma ansiedade, se for uma ansiedade simples, você pode tratar por 6 meses. Se for uma síndrome do pânico, já requer de ti muitas vezes 1 ano de tratamento. Existe muito o estigma de que CAPS é para quem usa drogas, né, usuário de drogas. E tinha esse estigma muito antigamente, mas vocês também dão atenção para aquela pessoa que usa álcool, faz uso de álcool e quer se livrar do álcool. Como é que funciona esse trabalho? Álcool e também cigarro, né? Às vezes a pessoa quer deixar de fumar, pode procurar o CAPS-AD, tem um programa para controle do tabagismo, né?
E é feito dentro dos próprios equipamentos, do próprio CAPS Álcool e Drogas. Tem um programa do tabagismo, que é com reuniões, além do atendimento ambulatorial, quando necessário, dependendo do nível daquele paciente, que nível de quantidade de cigarros que ele fuma. Ele pode necessitar de uma terapêutica, de comprimido, de tomar uma terapêutica oral, que também é prescrito lá. E aí, o CAPS fornece também os medicamentos? Sim, o CAPS fornece também os medicamentos. Legal. E como é que a população faz para ter acesso a esses equipamentos? É só chegar e dizer que precisa de ajuda, passa por uma avaliação, como é que funciona? Pronto, os equipamentos da rede de saúde mental, os CAPS, tanto os CAPS álcool e droga, como os CAPS gerais, como os CAPS infantis, eles são equipamentos porta aberta. O que quer dizer essa porta aberta? Você está com um transtorno do nível mental, você pode se dirigir até um equipamento desse, lá tem um acolhimento, você é avaliada, você é vista. Se o caso for identificado como leve, você pode até ser encaminhado para atenção primária, mas se não for, lá mesmo no CAPS você já fica. Então os equipamentos CAPS, tanto geral, AD e o equipamento infantil, tem porta aberta, o fortalezense pode se dirigir diretamente lá para a sua consulta. As unidades de acolhimento, onde faz o tratamento mais longo, em regime de internação, para pacientes usuários de álcool, crack e outras drogas, ele precisa passar antes pelo CAPS-AD. Do CAPS-AD ele vai para a unidade de acolhimento. Entendi. Arildo, existe algum perfil mais predominante de pacientes de CAPS-AD? É mais assim, que chega lá é mais o uso de crack mesmo, né? Pacientes com uso de crack, assim, é o maior número dos casos que a gente tem. Falando de internação do paciente que tem algum problema com saúde mental, como é que é hoje a rede de leitos? Pronto, a gente conta, hoje em dia Fortaleza conta, com 12 leitos para desintoxicação de álcool, crack e outras drogas, que são na Santa Casa de Misericórdia. A gente conta, eu esqueci até de dizer isso, que é importantíssimo fortalezense saber, 3 CAPS ADs nossos funcionam 24 horas. É o CAPS AD da Regional 1, CAPS AD da Regional 2 e o CAPS AD da Regional 5. Nesses saber. equipamentos, que tem em média de 8 a 10 leitos, o paciente pode também ser internado para uma desintoxicação. Essa desintoxicação ela é em média 15 dias. E o paciente pode ficar lá, como pode ir para esses leitos que eu citei da Santa Casa, como se for um caso de criança e adolescente, pode ir para o SOPAI, onde Fortaleza tem 25 leitos contratualizados para internamento de pacientes. E aí da faixa etária da infância e da adolescência, seja o uso de drogas ou não. Esses leitos estão lá disponíveis para isso. E a novidade é que agora com a inauguração do Gonzaguinha do José Walter, nós teremos também lá mais 10 leitos de psiquiatria geral para dar retaguarda aos nossos 6 CAPs gerais que nós temos em Fortaleza. Entendi. E o caminho para esses leitos são os CAPs? Os CAPs gerais, exatamente. Eles que serão encaminham. os CAPs gerais, exatamente. E para os outros também. Entendi. Arildo, qual é o sinal de alerta para aquela família, para aquela pessoa que tem tendência ou que não tem, ficar ligado? Eu acho que eu tô começando a ter uma depressão, eu estou ansiosa demais. O que é preciso ficar atento para evitar que se torne um problema maior? E aí é muito importante essa pergunta que você me fez, foi ótima. Porque é importante a família e quem está próximo. Mudança de hábito, mudança do estilo e mudança do comportamento da pessoa deve chamar a atenção do familiar para um problema de saúde mental. Às vezes não é só aguardar que o pior aconteça, que um surto psicótico aconteça. Às vezes esse paciente ele dá sinais de que ele está caminhando para um agravo da saúde mental dele. E a família ou a pessoa que está próxima, né? Às vezes um amigo, pode ser fundamental na identificação precoce com esses sinais de alerta. Tem fator genético ou fator ambiental? O que é que contribui mais? Tem fator genético, sim. A gente percebe que muitos pacientes têm um caso familiar de distúrbio psiquiátrico, né? Agora, o meio influencia muito, né? O meio influencia, né? O ambiente onde a pessoa vive, o estresse trabalho, né? Tá causando muito problema de saúde, do transtorno de ordem mental nas pessoas. Como fazer para evitar, então, problema de saúde mental? Importante isso. Como evitar problema de saúde mental? Acredito que... Atividade física, lazer,
não deixe de sorrir nunca, mantenha a sua vida sempre agradável, fique perto das pessoas que você gosta e ama e tenha sempre uma vida alegre, uma vida saudável, uma vida suave. E não tentar carregar o mundo nas costas, tentar. solucionar o que não tem solução. Isso. Aprender a aceitar, né? O que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso, É verdade. Então, marido, para a gente encerrar o Papo Saúde de hoje, está aberto aí o canal para suas considerações finais. Eu queria agradecer a TV Terra do Sol por ter me convidado. É sempre importante a gente vir esclarecer a população sobre saúde mental. E lembrar a todos, lazer, alegria e aceitação resolve muita coisa na vida de muita gente e evita problema mental. Sorriso no rosto sempre, né? Sorriso no rosto sempre. Tá ótimo, marido. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. O Papo Saúde de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!